Já sabe o problema. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o demos. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faça que do mal não seja afligido. E Deus me concedeu o que pedira. Pai amado e santo, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui reunidos na tua casa nesta noite, de louvor ao Senhor, de meditação na tua palavra e também, ó Deus, de oração. Nós queremos te louvar porque temos esta oportunidade de buscarmos a tua face, de invocarmos o teu nome, Senhor. Queremos pedir a Deus a tua bênção sobre cada vida de presente, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, que o teu Espírito Santo venha ao encontro de cada necessidade, que possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento e ampliar também os nossos termos, Senhor, para que tenhamos uma vida vitoriosa. Senhor, abençoa esta reunião, abençoa esta palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Como eu disse, esse texto é um texto bastante conhecido, né? E nós vemos que esse texto termina dizendo que Deus concedeu a Jabes aquilo que ele havia pedido, né? Nós temos aqui alguns pedidos que Jabes fez, e o texto diz: Deus lhe concedeu. Isso nos leva a pensar, sim, irmãos, que o texto foi escrito bem antes, bem depois do que esta época, que bem depois. Por quê? Porque se Deus concedeu a Jabes aquilo que ele havia pedido, é que passou-se muito tempo para que o escritor pudesse escrever isso daqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu creio que deve ter chamado a atenção do pastor também, quando estudou, é que está falando aqui sobre genealogias, né? E entra aqui o nome de Jabes. Parece assim que abre-se um parêntese e começa a falar de uma pessoa. Nós não sabemos se ele pertenceu à tribo de Judá, porque o texto está falando da genealogia da tribo de Judá. Nós não sabemos se ele pertenceu à tribo de Judá, mas está aqui, inserido nesse texto. E o nome de Jabes veio daquilo que aconteceu no seu nascimento, né? A Bíblia diz que a sua mãe teve muita dor quando deu a luz a ele. E qual foi o nome que ela deu? Ela deu o nome de Jabes, que significa aquele que causa tristeza, aquele que traz tristeza. Então, irmãos, é uma coisa muito interessante isso daqui. E aí o texto está dizendo que ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Por que será que ele se tornou mais ilustre? Será que era pelo fato da sua mãe, todas as vezes que fosse contar a respeito dos filhos, tinha que mencionar Jabes primeiro? Olha, esse menino aqui me deu trabalho. Então, todas as vezes que estava em reunião de família, que estavam em algum lugar e fosse mencionar a família, a mãe mencionava. E com isso, Jabes era sempre destacado naquelas histórias, né? Esse menino aqui me deu um trabalho. Eu pensei que eu não ia conseguir. Então, o nome dele é Jabes. Então, a Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre dentre os seus irmãos. Mas a palavra ilustre não é somente o mais conhecido, o mais mencionado, mas também o mais respeitado. Ele tinha de fato um nome. Quando nós olhamos em 1 Crônicas capítulo 2, versículo 55, nós vamos ver que tinha uma cidade, um lugar que chamava Jabes. Então,
era uma pessoa importante, como nós vemos às vezes na cidade, né? O nome do pastor Abel Amaral Camargo está lá na Bíblia. Era uma pessoa ilustre aqui da cidade, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa respeitada. Então, Jabes, ele ganhou até o nome de uma cidade. Mas o que chama a atenção aqui, prezados, é que Jabes, ele se tornou uma pessoa ilustre porque ele invocou o Deus de Israel. Eu não sei porque o escritor menciona assim, invocou o Deus de Israel, né? Ele invocou o Deus de Israel. Parece que ele não é israelita. Não, ele era israelita, com certeza. Mas ele invocou o Deus de Israel, pedindo ao Senhor que tomara, a palavra Oxalá aqui quer dizer, tomara que Deus me abençoe e estenda os meus termos. Tem uma versão que eu li lá em casa, e está dizendo que Deus amplie o meu território. Ele estava pedindo que Deus ampliasse os termos, os seus territórios. Mas quando nós pensamos, será que se nós usássemos esta palavra para uma outra coisa, pedindo para Deus que amplie os nossos termos, será que não seria também correto, né? Pedir para Deus ampliar os nossos termos, porque muitas vezes, prezados, nós estamos limitados na nossa vida, nós temos muitas limitações, muitas vezes nós não conseguimos certas coisas por causa das nossas limitações, e às vezes nós precisamos pedir para Deus, Senhor, amplia, aumenta os meus termos, né? Muitas vezes nós não conseguimos sair de certas situações por causa da nossa limitação. Então nós precisamos pedir para o Senhor que Ele venha estender, que Ele venha aumentar os nossos termos. A palavra termo quer dizer com respeito àquilo que está escrito. Quando o advogado vai mencionar sobre o processo, ele menciona segundo os termos desse processo, segundo aquilo que está escrito. Então, para Jabes existia assim um termo, existia um limite para ele chegar, e ele estava querendo que Deus ampliasse os seus termos. E nós podemos pedir para a nossa vida também, Senhor, estenda, amplia os meus termos. Eu quero que o Senhor me abençoe, e que seja nesse sentido, eu quero ampliar os meus termos. Eu quero conhecer um pouco mais das coisas do Senhor. Eu quero ter uma visão mais abrangente de Deus. Eu quero poder lidar com as situações conflitantes da minha vida de uma maneira mais tranquila, mais serena, e que eu possa reagir não de uma maneira que não seja boa, mas de uma maneira que esteja dentro dos propósitos dele. Então, o primeiro pedido que Jabes fez foi para que Deus estendesse os seus termos. E nós vemos aqui que muitas pessoas, às vezes, eles têm até muita inteligência, né? Tem pessoas que são muito inteligentes, mas quando essa inteligência ela precisa ser aplicada para poder ampliar os seus bens, ampliar os seus conhecimentos, a pessoa não consegue. Esses dias eu estava vendo com o Andrezinho sobre o Nikola Tesla. Ele nasceu em 1845, morreu em 1943. E ele foi um grande sábio, inventou muitas coisas, até o nosso celular que nós temos hoje é por causa de alguma coisa que Tesla inventou. E um homem que ele poderia ter angariado muito dinheiro, muita fortuna na sua vida, super inteligente, mais de 300 inventos, mas morreu pobre. Não soube angariar, não soube administrar o seu bem, não soube ganhar dinheiro, não soube segurar o que ele ganhou. E além de morrer pobre, ele morreu solitário. Por quê? Não conseguiu casar. Era inteligente demais, mas não conseguiu administrar um possível casamento. Ele dizia assim: as mulheres são muito inteligentes demais para eu me casar com elas. Mas na verdade o que ele estava querendo justificar é a sua falta
de capacidade. Ele precisava ter aumentado os seus termos, mas ele não conseguiu. Ele morreu pobre no hotel, dependendo da ajuda dos companheiros, das pessoas que viam que ele não estava conseguindo nem pagar suas dívidas. Então era uma pessoa que ele tinha um QI elevado, ele tinha capacidade, mas faltava esta questão, conseguir administrar, estender os seus termos nesse sentido. Então, Jabes, ele viu a necessidade de poder estender os seus termos. Mas a segunda coisa que ele vê, que ele mostra para nós aqui, prezados, é que ele pede que Deus seja com ele e que faça com que ele não seja afligido pelo mal. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei no nome que a mãe deu para ele, né? Ele pensou assim: meu Deus, eu afligi a minha mãe no nascimento, eu causei tristeza, eu causei dor, mas eu não quero que isto venha, como assim, plantou, colheu. Eu não quero que isto venha sobre mim, eu não quero que esta lei da natureza, de causa e efeito, venha sobre a minha vida. Então, Senhor, eu quero que sua mão seja comigo e que eu não seja afligido pelo mal, que quem sabe poderá vir até a minha vida. E quando nós pensamos nisso, prezados, existem muitas coisas que afligem a nossa vida, né? Por exemplo, nós estamos vendo lá no sul quantas pessoas que estão vivendo uma tragédia, né? Quantas pessoas que estão vivendo uma situação difícil, pessoas que da noite para o dia viram o seu comércio inundado, viu a sua casa inundada, viu que estava faltando um membro da família, viu que eles não podiam sair da casa e muitos morreram, e outros que estão ali vivendo uma aflição muito maior que aqueles que partiram. Aquele que partiu, né? Se está com Deus, amém. Se não está com Deus, é pior ainda. Mas nós vemos ali pessoas sendo afligidos pelo mal, pessoas que talvez não sabem o que vão fazer depois desta situação, quando tudo se normalizar. Mas estão sendo afligidos, estão passando por uma situação, e talvez nunca, muitas daquelas famílias pensou: será que um dia eu vou ter uma situação difícil para enfrentar? Talvez nunca pensou, nós nunca pensamos, nós estamos sempre pensando no bem, na bênção, na proteção de Deus, porque Deus não vai permitir, porque o mal não vai me afligir, eu tenho promessa de Deus. E aquelas pessoas, porque nós acreditamos que ali existem muitos servos de Deus, né? Muitos irmãos da fé. Eu sei que existe muita gente ali que vivia mesmo para o diabo, né? Mas que existem ali muitas pessoas que eram servos de Deus e que, quem sabe, congregavam numa igreja e hoje não pode mais. São pessoas que estão talvez com uma interrogação muito grande: por que eu estou passando por isso? Mas eu acredito, prezados, que embora Jabes tenha sido atendido naquilo que ele pediu a Deus, muitas coisas que vêm à nossa vida, muitos reveses, muitas situações que nós não sabemos tratar com elas e nós sofremos, é para o nosso bem às vezes, né? Nós precisamos aprender com os nossos erros. Quando eu não aprendo com os meus erros, eu vou errar de novo e eu vou sofrer de novo. Mas quando eu aprendo com os meus erros, eu cresço. Isto é o que a palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer, todas as coisas. Se é uma coisa que me aflige, se é uma coisa que talvez me faz sofrer, é uma coisa que, quem sabe, no futuro eu vou ser beneficiado, ou vou ajudar alguém naquela situação e pessoas vão ser abençoadas. Não é fácil, né, nós passarmos por aflição. Todo sofrimento ele é ruim e nós não queremos passar, mas muitas vezes precisamos passar. Será que Jabes foi livre de toda a aflição, né? Será que dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos,
e não teve os desencontros, não teve as testadas? Né? Será que ele não viu talvez um filho dele causando tristeza? Eu acredito que ele não ficou isento totalmente, mas que ele pode ter ficado isento de coisas piores, né? De tragédias, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, porque se Deus lhe concedeu, é porque concedeu, né? Mas nem tudo, ou nem de tudo nós podemos ficar livres, porque muitas vezes nós vamos crescer e vamos ser abençoados. Amém? Então, esta é a palavra que nós nos irmos. Deus te abençoe.